Boa noite, gente. Mais uma quarta-feira aqui reunidos. Hoje é o dia que a gente faz nossa palestra pública com o Passe. Hoje quem vai estar falando com vocês é a Dona Odete. Ela vai falar sobre o capítulo 49 do livro Caminho, Verdade e Vida, que chama Saber e Fazer. Então agora a gente vai pedindo aos bons espíritos que possam nos acompanhar, que possam iluminar as palavras, os pensamentos da Dona Odete, para que sejamos, que ela e que todos nós sejamos um bom instrumento para os bons espíritos hoje. Que assim seja, graças a Deus. Agora é com você, Dona Odete. Muito obrigada. Boa noite a todos os companheiros, os encarnados, as nossas companhias espirituais, e a eles que nós vamos nos dirigindo e nos ligando, com os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos, para que possamos nos elevar, pedindo a Jesus, a essas equipes que sempre estão ao nosso lado, aí na nossa sala presencial, nas nossas casas, os nossos mentores, para nós, nesse estudo desta noite, nós refletirmos sobre o texto de Emmanuel, sobre as palavras de Jesus que antecedem o texto, para que nessa reflexão nós possamos mais uma vez receber os chamamentos, os avisos, as recomendações de Jesus. Que o Senhor nos ajude a absorver todas as energias de amor e de luz que nos envolvem nestes momentos. E assim, sabemos que o Senhor estará conosco, sempre durante a nossa aprendizagem, durante o nosso dia a dia. Nós vamos agradecer mais uma vez esse fortalecimento e pedir luz, paz, que nos envolvam nestes momentos, a nós e a todos que estão aqui junto de nós. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E nós vamos, então, neste tema 49, saber e fazer. Com as palavras do João, do capítulo 13, versículo 17, né? Quando ele pronunciou, Jesus, nesse caso, que as palavras são de Jesus, né? Lembradas por João, que Jesus nos disse: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então, essas palavras foram pronunciadas. Nós sabemos que durante o sermão do cenáculo, naquela confraternização de Jesus com os seus discípulos, né? Os futuros apóstolos, os divulgadores dos seus ensinamentos, né? E Jesus observando, então, aquele entusiasmo, aquele idealismo deles, né? Diante de todos os seus ensinamentos e a sua palavra espiritual, as suas promessas, que ali ele prometeu, né? Que todos seriam bem-aventurados, né? Já que eles tinham conhecimento das palavras de Jesus, e se eles as fizerdes, se eles as cumprissem, se eles as realizassem, concretizassem, né, os seus ensinamentos, eles seriam bem-aventurados. Então, era uma promessa de muito entusiasmo para todos.
Mas Jesus sabia da fragilidade, da capacidade ali daquele momento, né? Conhecia o entusiasmo deles, o idealismo, mas rogava ao Pai que eles fossem auxiliados naqueles momentos difíceis da decisão, né? E muitos de nós ainda ouvimos essa convocação de Jesus. São passados tantos séculos, né? As tarefas espirituais continuam no mundo, nós continuamos estudando, tomando conhecimento, conhecendo as verdades espirituais deixadas por Jesus, né? E temos, assim, o nosso idealismo também, mas ainda devido à nossa condição, e Jesus sabe disso, as equipes espirituais que planejaram o nosso trabalho aqui na Terra sabe da nossa difícil realização das palavras, né? Então, Emmanuel chama mais uma vez, nos dá esse chamamento da grande diferença que tem entre o saber, o conhecimento e a realização, a concretização. Quer dizer, a dificuldade nossa ainda entre a teoria e a prática. Então, João nos fala, entre saber e fazer, existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muitas vezes em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima através de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João assinalou a lição do mestre como sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside, no campo do serviço cristão, a diferença entre a cultura e a prática, entre o saber e o fazer. Então, nós estudamos na doutrina espírita que não existem pessoas, espíritos privilegiados, né? Nós todos somos simples, criados simples, ignorantes, né? Vamos evoluindo vagarosamente, o Pai sabe disso, ele sabe da nossa dificuldade em concretizar as tarefas e sabe que nós vamos evoluindo intelectualmente, para depois passarmos para o lado moral, para o lado espiritual. Então, sempre o nosso progresso está sendo, na nossa humanidade, principalmente a parte intelectual. Nós começamos pelo intelecto, pelo conhecimento, pela cultura, e depois precisamos das experiências, dos trabalhos para pormos em prática. Mas, e nós, os grupos religiosos também, evoluem com a humanidade.
Então, quando Jesus diz que nós seremos todos bem-aventurados, seremos mesmo, porque nós evoluímos, nós crescemos. É um passo a passo, é uma evolução lenta. E a parte moral ainda nos é mais difícil. Mas a cada tempo, cada um no seu tempo, nós vamos conseguindo com a evolução das religiões, com os aprendizados, as experiências positivas, as experiências negativas. Depois nós corrigimos um lado da questão, às vezes nos enganamos no outro. Então, como essa evolução e essas experiências, nós perdemos um precioso tempo da nossa evolução corrigindo, recuperando, reforçando, não é? Mas nós vamos um dia chegar a sermos todos bem-aventurados, com nosso esforço, com o nosso aprendizado. Nós sabemos que vamos chegar àquelas qualidades, aquelas virtudes que nos falam o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E seremos um dia todos bem-aventurados. E no item 13 do capítulo 7, né? Ali do Evangelho, nós temos ali um trechinho que fala sobre o exemplo do jardineiro, né? Que o jardineiro, quando vai dar uma aula, uma lição de jardinagem, né? Ele coloca na mão do aprendiz uma ferramenta, né? E uma enxada. E ele vai ensinar o aprendiz o que ele tem que fazer com a enxada, cavar o solo, limpar o terreno, né? Então, o aprendiz, ele precisa limpar as ervas daninhas, para deixar o solo, para depois semear coisas úteis, necessárias, né? Mas se esse aprendiz, ele usa aquela ferramenta, aquela enxada, para agredir alguém, então ele não está aprendendo nada. Ele usou a sua vontade para usar esse instrumento como uma agressão. Então, ele prejudica as pessoas. Então, esse limpar o terreno, né, que nós precisamos fazendo no nosso íntimo, no nosso mundo interior, essa limpeza, não é? Essa substituição por coisas positivas para a nossa vida espiritual, para agregar à nossa consciência conhecimentos úteis para a vida futura. Então, esse é um instrumento de trabalho que nós temos que usar, que é a nossa inteligência. Então, usar a nossa inteligência a bem das pessoas, e não nós usarmos a nossa inteligência para adquirirmos conhecimentos e prejudicarmos as pessoas. Então, esse é o nosso trabalho, não é? Então, nós percebemos, então, que no mundo, né, os conhecimentos que nós adquirimos no mundo, né, as coisas que nós aprendemos, porque todos sempre fazem alguma coisa. Nós nunca ficamos destituídos de uma ação, né? Por mais imperfeita que seja, nós sempre fazemos algumas coisas. E nós temos que nos preocupar com os nossos deveres, né? O conhecimento também, não só para o mundo da parte intelectual, como o conhecimento da alma, que é fundamental para nós, né? Porque não adianta uma mente, uma inteligência cheia de informações, cheia de intelecto, né? Porque ela não é suficiente para nos trazer a paz de consciência. Então, por mais sabedoria que a pessoa ache que tenha, né? Isso não vai ser suficiente na nossa vida. Nós temos a complementação
aqueles conhecimentos que vão agregar coisas positivas para a nossa consciência, para o nosso mundo íntimo, que nós precisamos dos alimentos intelectuais e do alimento espiritual também, que vai nutrir a nossa consciência. Então, além do nosso saber, nós precisamos sentir aquilo que nós estamos fazendo, se aquilo está fazendo bem para a nossa consciência. Além do saber, sentir, nós precisamos viver, passar pela experiência daquilo que nós sabemos, daquilo que nós estamos sentindo. Nós precisamos colocar na nossa vida a mente e o coração, o discernimento, os nossos sentimentos. Tem que haver aí uma ligação entre os dois, né? Para que nós possamos nos sentir bem e estar bem com as pessoas que convivem conosco, né? Então, é bom nós sabermos, é bom nós termos conhecimentos, né? Mas nós temos que saber para servir melhor. E a gente sabe, do livro Pensamento e Vida, que nós temos que aprender, né? Ele diz, ensinar para melhor servir. Então, uma pessoa esclarecida, né? Ela se torna um instrumento, uma pessoa que procura se moralizar, né? Transmitir os seus conhecimentos com discernimento, com maturidade, não é? Para trazer o progresso e a felicidade para a família, para a comunidade onde ela vive, onde ela está inserida. Então, nós percebemos aqui que nós temos umas palavras aqui do Evangelho, né? E também de Tiago, e uma questão do Livro dos Espíritos, né? Então, ali fala, aquele que mais sabe deve ser o que mais faz, né? E a quem mais foi dado, mais será cobrado. O Tiago fala, todo aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete falta, né? E no Livro dos Espíritos, na questão 642, fala, cumpre o homem fazer o bem no limite das suas forças, das suas capacidades, e porquanto responderá pelo mal que resulte de não haver praticado o bem. Então, aquela cobrança que nós fazemos, que nos fala ali no Evangelho, que será cobrado de nós, não é nenhum juiz, não é nenhuma pessoa de fora, será cobrado a nossa consciência, nós nos cobraremos, a nossa própria consciência, né? Que é muito mais importante nós cuidarmos, né? Dessa luzinha interior que está assim adormecida, mas despontando, né? Então nós temos que cuidar dessa chaminha interna para que ela se acenda, né? Então a nossa consciência nos cobra e às vezes nos faz despertar para que essa luzinha interior nossa ela possa se tornar maior, nos ajudando em primeiro lugar. Então, todas as nossas conquistas intelectuais, científicas, tecnológicas, que nós tomamos conhecimento, elas têm que ser direcionadas para o bem, né? Pela nossa luzinha interior, a luzinha de cada um de nós, direcionar para o bem, para a paz, né? E jamais para os conflitos, a guerra e as outras pessoas onde nós vamos levar vibrações e energias que não vão agregar nada na vida da pessoa. Bem, então, nós temos aqui, no João, no capítulo 8, versículo 32, ele também fala, né, que se nós conhecermos a verdade vai nos libertar, não é? Então,
o Jesus se referia a esta frase como que é a nossa realidade, né? A nossa liberdade de consciência. Porque quando nós conhecermos a verdade, praticarmos a verdade, isso vai nos trazer a liberdade de consciência. Nós não devemos nada para ninguém. Nós teremos segurança. Sabemos o que nós vamos fazer, né? E nós vamos, então, não ficar perdendo tempo em querer saber o que nós fizemos no passado, o que nós fomos no passado. Nós temos que nos preocupar em fazer o bem agora, daqui para frente, né? E colocarmos, então, a nossa dedicação, a nossa realização, praticar aquilo que nós já sabemos, aquele pouquinho que nós já sabemos, né? Para que nós possamos seguir à frente e não ficar olhando para as coisas erradas que fizemos, as corrigendas que tivemos que fazer mais uma vez e seguir em frente, né? Sempre procurando a nossa melhoria e o nosso crescimento. Então, para isso, quando nós já temos um pouquinho de conhecimento, assim mesmo nós precisamos usar a nossa ponderação diante do conhecimento que nós já temos, a nossa paciência, a nossa compreensão. Então, dentro daquilo que nós vamos fazer, nós já sabemos, em linhas gerais, o que é que eu faço, o que eu aprendi e o que eu posso fazer de bom. Mas eu tenho que usar a paciência, a ponderação, né? a nossa compreensão para ver como que nós vamos fazer as coisas, para que a gente não perca tempo. Então, nós precisamos de calma para ponderar, serenidade, né? Ensinar as pessoas sem imposição, sempre no sentido de cooperar. Então, aquela pessoa que ela é fiel à sua própria consciência, ela sabe o que está fazendo, com calma, com discernimento, né? Ela se dispõe a prosseguir para realizar o que for preciso. E quando nós tomamos essa decisão, se nós somos fiéis à nossa própria consciência, o que acontece? Nós vamos fazer aquilo que é necessário, que Emmanuel nos fala ali no texto, que às vezes a pessoa que ela faz o dever dela, aquele apóstolo que ele é fiel com a sua consciência, ele não fica prestando atenção no que os outros falam, a opinião dos outros, porque ele sabe que ele está correta. A sua consciência mostra que é aquilo que ele tem que fazer. Ele está procurando direcionar bem os seus atos e não prestar atenção no que os outros falam, no que os outros dizem, no que os outros estão pensando. Às vezes ele fica sozinho mesmo. É como se fosse uma caminhada contra as coisas do mundo, contra muitas opiniões. Então, mas ele persiste, porque ele sabe que ele está no seu caminho certo. Então, nós, sabemos, né, que já temos um bom tempo de estudo, não sabemos se já estudamos isso, se já fizemos projetos, planejamentos passados, né? Nós sabemos que nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Então, nós precisamos procurar, ficar prontos para mudar essa mentalidade. Que nós devemos nos corrigir para a vida espiritual, né? Para que quando nós cheguemos na vida espiritual, nós não percamos um tempo grande em arrependimento, em lamentações, né? Perdendo tempo
presos nas nossas imperfeições, daquilo que nós fizemos que não estava certa, que foi um engano da nossa parte, não é? Então, a gente precisa procurar ganhar um tempo para a nossa renovação. E nós entramos sempre assim, né? Eu sei que é preciso praticar o bem, eu sei que é preciso, e é uma frase, eu sei que eu preciso, que eu tenho que acertar, mas como é difícil vencer o nosso comodismo, né? A nossa preguiça, e eu sei que é preciso estudar, eu sei que eu preciso melhorar, eu sei que eu tenho que mudar a minha mente, a fazer a minha renovação, né? E eu tenho que aprender a entender que eu vou passar por esses desafios no mundo. E eu tenho que achar uma solução, né? Ah, mas às vezes eu não tenho tempo para fazer isso, daí eu tenho que achar o tempo, né? Então, aquela frase ali, saber não é tudo. É necessário fazer, e para fazer, para bem fazer, todos precisamos de calma, de serenidade, de cooperação fraternal, não é? Que é a companheira do amor. Então, nós não conseguimos fazer tudo sozinhos, né? Então, de nada nos vale ler, conhecer muito. Temos que conhecer o necessário para colocarmos na prática, na realização, aquilo que nós sabemos. Não adianta nós memorizarmos leis da vida espiritual se nós não vamos colocar em prática, né? E os espíritos nos falam nos livros que eles precisam de espíritos que pratiquem o trabalho no dia a dia. Os encarnados precisam ajudar os espíritos desencarnados na prática do bem, para os trabalhos difíceis que têm. E a gente sabe que não é fácil a nossa renovação interior, né? Nós precisamos de humildade, de constância, de meditação, né? E coragem. É coragem para recomeçar a caminhada do nosso passo a passo, do nosso dia a dia. E se nós estamos empenhados nessa concretização, né? De concretizar um plano, né? Um estudo, um projeto, nós precisamos, então, plantar as sementinhas da paciência, da calma, da serenidade, né? E, sobretudo, da cooperação fraternal, né? Que é um exercício da lei do amor. E essa cooperação fraternal que nós temos que ter em todos os momentos da nossa vida, né? Cooperação do grupo, da família, cooperação fora nos trabalhos, né? Que nós precisamos e nós não conseguimos, às vezes, avançar sozinhos. Nós temos que ter a colaboração das outras pessoas, né? Nós precisamos do nosso auxílio, dos nossos mentores, dos mentores da nossa casa, dos mentores do nosso centro. Como nós precisamos aqui na nossa vida da cooperação dos pais, dos nossos familiares, dos médicos, das enfermeiras, quando nós nascemos, dos médicos, dos enfermeiros, quando nós desencarnamos, né? Nós sempre estamos precisando do apoio de outras pessoas, que nem a abertura do nosso centro aí, né? Da nossa sala física, precisou da cooperação por algum tempo, de um planejamento, de um idealismo, até que se concretizou, com essa cooperação fraternal de todos, né? E nisso nós vamos exercitar a nossa humildade, né? Porque nós sabemos que precisamos do amparo das outras pessoas. Então, aqui nós temos, só lembrando, a parábola do bom samaritano, que nos fala, nos dá uma lição bonita sobre o que é a nossa transformação íntima, né? E Kardec, ela colabora, né? Quando nos lembra
de fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Então, nessa regra áurea do amor, né, nós lembramos só a parábola do samaritano, que aquele samaritano se dispôs com a compaixão que ele sentiu a descer do cavalo, a usar as suas mãos, usou seus sentimentos, ele usou o seu tempo, ele usou o seu trabalho, tudo coisas que ele podia fazer. Ele usou o seu dinheiro, usou a sua responsabilidade. E depois Jesus disse para aquele doutor da lei, que ele estava questionando sobre o próximo, ele diz assim, ó, o próximo, se você quiser amar o seu próximo, você vai e faz tu o mesmo. Então, tudo que aquele samaritano fez, né? Então, nós vemos aqui, eu gostaria de finalizar esse tema, essa reflexão, falando, né, sobre um texto que eu achei bastante interessante no livro Caminho Espírita, do Chico Xavier, né, que ele sintetiza esse nosso pensamento, né? Então, nesse livro, os espíritos nos falam, né, que os aprendizes do Evangelho precisam fazer as boas obras, mas saber com que meios, né? Que o espírita, em verdade, pode e deve estimular as boas obras, mas saber com que meios. Ler de tudo, mas saber para quê. Andar em qualquer parte, mas saber para onde. Cooperar no bem de todos, mas saber com quem convive. Prosperar, mas saber de que modo. Guardar a fé, mas saber por quê. Agir quanto deseje, mas saber o que faz. Falar o que queira, mas saber o que faz. Lutar corajosamente, mas saber com que fim. Elevar-se, mas saber como. O espírita pensa livremente, mas precisa discernir. E assim, companheiros, depois dessas nossas leituras, dessas nossas reflexões, de ouvir as palavras dos nossos mentores, nós vamos passar para a prece final. Nós vamos nos colocando em recolhimento, intimamente, vamos nos acomodando nos nossos lugares, respirando fundo, para que essa respiração nos ajude na circulação do nosso sangue e que nós possamos abrir um canal de luz, um canal de energias. Sejamos esse canal para receber todas as energias espirituais que temos à nossa volta. As energias de paz, de luz, de saúde, de amor, de cooperação fraternal. Que essas bênçãos vindas do alto possam orientar todas as nossas boas resoluções. Todas as boas resoluções da casa do nosso centro, de cada um dos nossos trabalhadores. Tudo orientando para o bem. Vamos vibrando, fazendo a nossa vibração pelo planeta Terra, pelos doentes, todos os doentes do corpo e da alma. Por todas aquelas pessoas que passam pelas suas provas difíceis,
tanto os encarnados como os desencarnados. Vamos pensando nos dirigentes do nosso mundo, os dirigentes de todas as nações, por todos os espíritos que trabalham para sustentar a saúde, a educação, a ordem, a segurança dos povos, por todos aqueles trabalhadores, servidores de Jesus, de todas as seitas religiosas, para que eles consigam realizar, além de conhecer, realizar um trabalho em benefício do próximo. Vamos vibrando pela expansão do Evangelho no lar. E por todos os grupos de estudo, por todos os grupos religiosos que constituem o bem, que desejam o bem e o amor. Vamos vibrando também pelo nosso médico Jesus, que ele possa derramar suas bênçãos, seus fluidos curadores sobre o nosso ambiente do nosso lar, o ambiente do nosso centro, abençoando todos que aí estão, todos os lares, a nossa comunidade, cada um no seu ambiente de trabalho. Nós rogamos a essas equipes de saúde que derramem as energias benéficas, as energias positivas, aqueles aromas espirituais que sejam aquele remedinho necessário sobre as águas dos nossos copos, das nossas garrafas, de todas as águas da nossa casa, as águas que nós bebemos, as águas das quais nós nos banhamos, que elas possam fortalecer cada célula enfraquecida do nosso organismo. Vamos, então, assim, que essas energias possam revitalizar o nosso ânimo, a nossa coragem, que nós possamos ser fortalecidos nos nossos sentimentos, naquilo que nós já conhecemos, e que nós tenhamos também muita força, muita coragem para realizarmos de acordo com as nossas capacidades e a nossa força. Que nós possamos receber de todos essa proteção, esse caminho de proteção que vem do nosso Pai Criador e da espiritualidade. Que nós possamos ter a nossa fé animada, encorajada, a nossa esperança, a nossa bondade, e que o nosso amor possa ser aumentado por nós mesmos com as nossas ações. Vamos agradecendo a todos que estiveram junto conosco na noite de hoje e pedimos, então, licença para que a espiritualidade, os nossos amigos espirituais, possam nos ajudar a encerrar o estudo e a reflexão da noite de hoje. Agradecemos a todos e que Jesus nos abençoe, nossas casas e as nossas famílias. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, dona Odete. Obrigada a vocês todos aí. Fiquem com Obrigada, dona Odete.